Amém? Glórias a Deus. Levítico, capítulo 16. Aleluia. Irmãos, você falou bastante hoje sobre estar com o Senhor, né? Devocional. Deus usou o irmão ali para falar, né? Que tem coisa boa lá para nós. Amém? Por meio do louvor também, né? Será que nós vamos estar naquele dia? Irmão, sabia que o será é uma dúvida assim, né? Mas essa dúvida humana que se tem em nós de será que nós vamos estar lá? Será que nós vamos estar com o Senhor? Como que vai ser? Irmãos, ó, isso daí, ó, você pode falar para mim que eu vou falar para você. Isso é uma coisa sua, sabia? E é uma coisa minha, amados, de humano. A Bíblia, ela fala assim, ó, que nós podemos não ter dúvida e ter convicção naquilo que nós cremos por meio da palavra. Eu posso dizer, amados, eu vou estar lá em nome de Jesus Cristo, né? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela me garante isso daí. Agora, eu por mim mesmo, se de repente eu levar as coisas de qualquer jeito, relaxadamente, como diz o Senhor, daí não, amados, daí eu não vou estar, entendeu? Daí se tem essa dúvida, puxa, será eu estou dependendo da misericórdia do Senhor? O Senhor olhar para mim e ver que eu estou todo errado e falha, ele vai falar assim, ó, pode passar. Irmãos, não se tem isso, amados. A Bíblia fala assim, ao que vencer, dar-te a coroa da vida. Daí quando nós olhamos para nós mesmos e apresentamos ao Senhor a nossa luta, a nossa dificuldade, o Senhor, ele fala assim, ó, que a sua luta, a sua dificuldade, assim como a minha, ela não é maior do que aquilo que eu possa suportar. Então eu tenho toda a condição, irmãos, de Deus, amados, para prosseguir. E quando nós precisamos de ajuda, ainda que a nossa luta não seja maior do que aquilo que nós possamos suportar, o Senhor, ele vem e nos ajuda, amados. O Senhor, ele nos fortalece e nós conseguimos prosseguir aí por um bom percurso para a honra e glória do Senhor. Então, se tem dúvida em nosso coração, irmãos, vamos de cabeça na palavra do Senhor, meditar de dia e de noite, para que essa dúvida, irmãos, ela saia. E nós falamos com convicção, não vou tomar posse, por quê? Porque o Senhor diz que se eu tivesse de acordo com a tua palavra, né, na misericórdia, na dependência, servindo a Ele em espírito e verdade, eu chegaria. Então eu estou crendo nisso daí. E nós podemos confiar, amados, naquilo que o Senhor, Ele fala e fala em nosso coração. Amém? Glória a Deus. Fica, irmãos, com isso daí no seu coração, com essa palavra, tá bom? Irmãos, ó, Levítico, capítulo 16. Olha o que diz lá, irmãos. Diz assim, ó. Depois que os 2 filhos de Arão foram mortos, quando apresentava diante do Senhor uma oferta de incenso, que não lhe estava de acordo com a lei, Deus falou de novo com Moisés. Irmãos, o servo do Senhor, Arão aqui, ele está numa situação difícil, não está? Os 2 filhos dele morreu, né? E agora ele vai se apresentar diante do Senhor. No geral, amados, no meio de nós, sabe? Do povo de Deus, aqueles que confiam, até aqueles que não confiam, quando nós sofremos uma perca, sabe? Dessa proporção, ou até menor, né? Às vezes, amados, muito menor, irmãos, muito menor. Às vezes um relacionamento se findou, às vezes um emprego, né? A pessoa foi lá e despediu a outra pessoa, dispensou a outra pessoa, e até menos ainda, amados, uma frustração num programa, né? Ou bateu o pé em algum lugar, ou o carro que não deu certo, que quebrou, nos frustramos e entramos na presença do Senhor. O servo do Senhor, Arão, ele tinha perdido os 2 filhos, irmãos. Eu creio que foi muito difícil para ele. Só que daí ele entra na presença do Senhor, irmãos, e o Senhor, irmãos, ainda que ele tinha chamado, né, o servo do Senhor, Arão, né, levita, né, estava lá na presença do Senhor, o Senhor o adverte, amados. Olha lá o 2, o que diz, ó. Ele disse, no caso o Senhor a Moisés, né, 2. Ele disse, fala a Arão, teu irmão, que não é a qualquer momento que ele deve entrar no lugar santíssimo. Irmãos, ele não podia entrar, irmãos, na presença do Senhor, irmãos, qualquer momento, amados. A Bíblia diz que o Senhor está falando aqui com Moisés, e ele falando com Moisés, irmãos, se tem para a honra e glória do Senhor de nós, igreja. A mesma condição de Moisés, amados, a mesma condição que estava lá no servo do Senhor, se tem nós também, de podermos falar com Deus, amados, para a honra e glória do Senhor. E o Senhor fala para ele, ô Moisés, deixa eu falar com você, Moisés. Moisés, ó, ao Arão,
Fala para ele que não é para ele ficar entrando na minha presença a qualquer momento, não. Não é assim. Tem o tempo certo, tem a condição que ele deve entrar, que ele não pode entrar assim, de qualquer jeito, na minha presença. Vamos lá. Fala Arão, teu irmão, que não é qualquer momento que ele deve entrar no lugar santíssimo, que fica atrás do véu, diante do propiciatório. E a tampa da arca, que está sobre a arca, poderá morrer, pois aparecerei nas nuvens logo acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar do santo com um novilho, com oferta pelo pecado e com um carneiro com holocausto. Então a condição, irmãos, que se tinha sobre a vida do servo do Senhor, quando entrasse na presença do Senhor, irmãos, era no tempo determinado. E quando fosse apresentar no tempo determinado, ele tinha que fazer uma oferta, irmãos, de purificação, sabe, né? As vestes, tinha que estar tudo de acordo. Mas essa condição tinha que ser nele primeiro, amados. Ele tinha que se limpar, né? Se vestir, né? Irmãos, eu não lembro onde que está, mas é falado assim que o pensamento dele, irmãos, há alguns dias já tinha que estar vindo no Senhor. Ele não podia desvincular o pensamento dele, irmãos, a qualquer coisa. No caso aqui, irmãos, ele está entrando na presença do Senhor com a morte dos 2 filhos dele, amados. Meus 2 filhos morreu, né? E pega as coisas lá de qualquer jeito. O Senhor olha para ele e fala assim, você vai morrer também. Irmãos, é essa a condição, amados, que nós lemos aqui em Levítico, né? Por Deus falando a Moisés, e de Moisés também falando, irmãos, para o servo do Senhor, o Arão. O Arão anda direito, Arão. Anda da forma correta, porque senão você vai morrer também, assim como os seus filhos. Vamos lá, amados. Daí a gente vamos abrir a Bíblia também, novamente, lá em Apocalipse. Glórias a Deus. Então essa era a condição que se tinha lá, irmãos, sobre a vida daqueles que andavam na presença do Senhor. É falado que quando eles entravam no Santo do Santo, irmãos, até os pés ou o corpo dele era amarrado com uma corda, porque se a pessoa estivesse andando de qualquer jeito, irmãos, ele morria lá dentro, depois tinha que trazer o cadáver para fora, amados, né? E essa condição, ela veio por muito tempo, só que daí, para a honra e glória do Senhor, nós chegamos em Cristo, né? Somos resgatados por Cristo. E a impressão que se tem é que essa condição, tipo assim, era lá no passado. Puxa, foi lá no passado, hoje não é mais assim. Mas daí vamos lá, amado. Apocalipse capítulo 22, o versículo 14, irmãos. Nós vamos ler, na verdade, até o versículo 14. Mas o versículo 14, em especial, aleluia, já está colocando lá? O versículo 14, em especial, se diz assim, ó. Bem-aventurado todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, amados. Os irmãos sabem quem é o Cordeiro, né? Assim, ganham o direito à árvore da vida e podem adentrar na cidade através dos seus portais. Irmãos, olha aí, amados. Vamos de novo. Bem-aventurado, né? Todos os que lavam a sua... Irmãos, não é o Senhor, irmãos, que lavou, não, amados. Não foi o Senhor que pegou você, sabe, tá lá, sabe, te lavando no sangue dele. Não, irmãos. Bem-aventurado todos aqueles que pegam as suas vestes, a sua vida, irmãos, se lavam, irmãos, no sangue de Jesus. E o lavar no sangue de Jesus é envolvimento, irmãos, com o Senhor, amados. É estar ali diante da presença dele, o pensamento, o coração, as atitudes dessa pessoa, elas estarem todas voltadas, irmãos, ao Senhor. E nessa condição de eu estar todo voltado ao Senhor, o meu trabalho, tudo que eu faço, irmão, cozinhar, irmãos, ou estar com o irmão, ou não sendo irmão, sendo pessoa lá de fora, sabe? Que não tenha vínculo com o Senhor, a condição desse, irmãos, sempre for, irmãos, estar com o Senhor, orando todo tempo, vai falar uma palavra, o Senhor disse que era só nós abrimos a nossa boca, que o Senhor ia encher e nós íamos falar em nome do Senhor. Então essa condição, ela está bem atuante, irmãos, na vida do irmão, na vida da irmã, na vida daquele que aceitaram essa palavra. Daí o Senhor diz assim, esse, ele é bem-aventurado. Bem-aventurado todos aqueles que lavam suas roupas no sangue do Cordeiro, em Cristo, e assim ganham o direito à árvore da vida,
E pode entrar na cidade através dos seus portais, que foi tudo aquilo, irmãos, que o nosso irmão acabaram de ler lá em Apocalipse capítulo 21. Só que agora nós vamos ler do Apocalipse 22 a partir do versículo 1, tá bom? Coloca lá, ó. Apocalipse 22 a partir do versículo 1 até o 14. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, amados. Olha aí, ó. É que passa no meio da rua principal da cidade, de uma outra margem do rio, que estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore servem para curar as nações. E nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Eles contemplarão a sua face, e o seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. Assim, já não haverá noite, nem necessidade, e nem necessitarão eles da luz do candelabro, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Glória a Deus. Vamos lá então. Então o anjo me afirmou: estas palavras são absolutamente dignas de confiança e verdadeira. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para revelar aos seus servos os acontecimentos que em breve realizarão. Eis que venho em breve, e bem-aventurado aquele que entende a palavra da profecia desse livro. Eu, João, sou o que ouvi e antevi todos esses acontecimentos quando os vi e ouvi. Prostrei-me aos pés do anjo que os revelava a mim, a fim de adorá-lo. Entretanto, ele me admoestou: olha, não faça isso, eu sou um servo teu, dos teus irmãos, e os profeta, e de todos os que guardam a palavra desse livro. Adora, pois, a Deus. E acrescentou: não escutes as palavras da profecia. É isso? Não oculte a palavra da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Daí olha lá, amados, ó. Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Daí, amados, vem o Senhor nos advertindo, ó. Diante de tudo isso, o Senhor fala assim, ó: bem-aventurado todos os que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida, o poder, e podem adentrar na cidade através dos seus portais. Olha que bênção, amados, que se tem sobre a vida, irmãos, daqueles que têm preferido, amados, confiar na palavra do Senhor. Irmãos, eu tenho dito isso, amados, aqui para a honra e glória do Senhor várias vezes, amados. Irmãos, nós somos os que temos preferido aceitar o Senhor por meio da tua palavra. Então, se nós temos preferido isso, amados, aceitar o Senhor por meio da tua palavra, então ela tem que ser, irmãos, autoridade na nossa vida, em tudo aquilo que nós vamos fazer, amados. Porque o Senhor diz que é bem-aventurado, irmãos, quando nós deixamos que ela, irmãos, sabe, ela guia a nossa vida, amados. Eu quero sim tomar posse daquilo que o Senhor tem prometido, e eu não vejo outro caminho.
Eu não posso depender, irmãos, que essa misericórdia do Senhor, que ela é gloriosa, irmãos, ela venha catar o meu erro, irmãos, e apagar o meu erro. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que o Senhor não tem o culpado por inocente. Fala que nós temos que perseverar até o fim, amados. Então eu vou lá, o negócio é 10, né? Eu vou correr até 10 quilômetros, eu corro até 3 quilômetros, daí eu vou, sento lá e faço. E aí? Ah não, eu estou esperando o Senhor vir aqui me pegar. Por quê? Porque Ele é misericordioso. Só que daí, irmãos, como que fica sobre a vida daqueles outros que o Senhor falou assim, ó, persevera até o fim, é para você ir até o fim. Irmãos, pode ser que a nossa perseverança, ela seja até o 3, né? O Senhor fala até 10 e a nossa é até o 3. Tudo bem, mas não é nós que decidimos onde é que nós vamos parar. Ô igreja, pode ser que amanhã eu pare, irmãos. Pode ser que amanhã eu descanse no Senhor, né? Mas amanhã, irmãos, eu tenho que estar ainda trabalhando para o Senhor, amados. Ah, eu vou descansar amanhã no Senhor, eu vou parar hoje aqui. Por quê? Porque eu vou descansar amanhã? Não, irmãos, eu tenho que ir até o fim, amados. E pode ser que o meu amanhã seja daqui a 50 anos, e eu vou morrer com 95 anos, amados. Irmãos, mas é o tempo do Senhor, irmãos, não é eu que tenho que determinar quando é que eu vou parar. A Bíblia fala assim, ó, que tem vitória para você, tem vitória para mim. Mas se nós perseverarmos, irmãos, até o fim, amados. Nós temos lá o Arão, né, que o Senhor requer dele, irmãos, que ele lave lá as suas vestes para entrar na presença dele. Daí quando vem aqui o Senhor fala a mesma coisa, ó, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, porque senão não vão estar na minha presença. Irmãos, fala que não receberão, amados, aquilo que o Senhor tem prometido, amados. É não estar na presença do Senhor. Vamos lá, vamos ler mais um pouquinho, amados. Irmãos, é só a palavra de Deus, amados, para a honra e glória do Senhor. Lucas capítulo 12, digno de glória. Nós estamos muito, irmãos, preocupados com as nossas coisas, irmãos. Mas vocês lembram, irmãos, quando o Senhor fala assim, ó, né, que nós devemos buscar somente o que, amados? Buscar, como que é, amados? Buscar primeiro o quê? Somos unânimes, amados, nisso daí? Vamos, então vamos lá, forte. Buscar primeiramente. Somos unânimes, irmãos, em falar isso, porque nós ouvimos tantas vezes, irmãos, essa palavra, irmãos, né, que nós devemos buscar primeiramente a Deus, sua força e a sua justiça, e as demais coisas, irmãos, como o presbítero diz, irmãos, elas correm atrás de nós, amados. Não é a gente ficar, não, eu estou buscando as coisas do Senhor, tem que me abençoar, tem que estar assim, eu tenho que olhar lá no banco e ver. Irmãos, que nada, amados. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor é o que nos abençoa, irmãos. É Ele quem determina a bênção. E Ele determinando a bênção não está, irmãos, de repente você olhar a sua conta lá e você vê que ela está cheia, daí você fala, eu sou abençoado. Não, amados. Não é isso, amados. Pode ser que você olhe lá, sabe, está cheio, e você fala assim, ó, eu estou uma bênção na minha condição financeira. Mas se estiver também lá embaixo, até no negativo, isso não faz que sobre a sua vida esteja maldição. Porque o Senhor diz, irmãos, que quando nós buscamos a palavra dele, estamos nele, nós somos abençoados, amados. E não tem demônio nenhum que pode, irmãos, tirar a bênção daquele que crê que é um abençoado em Jesus por meio da sua palavra, irmãos. Mas não tem inferno nenhum, amados, que pode tirar a convicção, irmãos, que se tem no coração, na mente, no peito, daquele que serve ao Senhor, amados. Eu estou servindo ao Senhor, e aí? Mas você está doente, mas e daí? Ah, mas você vai morrer, é sério. A Bíblia diz que o morrer é Cristo, ou viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, se eu partir dessa, eu parto para o Senhor. De toda forma, irmão, nós estamos abençoados em Cristo, amados. Nós temos lá os 3 servos do Senhor lá, quando ele está na frente lá do Nabucodonosor. Ele fala assim, Nabucodonosor, o Senhor já nos livrou da sua mão. Se nós queimarmos lá na fornalha, o Senhor nos livrou. E se não queimar, o Senhor nos livrou do mesmo jeito, mas o que é certo é que nós não vamos te servir, nós não vamos nos prostrar diante da sua imagem. Olha, irmãos, que convicção, amados, sobre aquela igreja a qual tem se depositado ali, sabe, a sua confiança. E daí, o que acontece com os servos do Senhor? O Senhor envia lá o servo dele lá, fala assim, mas não era 3 que nós jogamos? Eu estou vendo um quarto lá. E ele, a impressão que se tem, sabe, a formosura dele é como um Deus, filho de Deus. Que homem é aquele? Daí o rei fala assim, sai, agora eu sei que o Senhor é por vocês. Irmãos, porque se tem, irmãos, vitória, irmãos, sobre aqueles que confiam no Senhor.
Não deixa demônios, pessoas, irmãos, eles classificar a sua vida, benção ou não benção, por meio daquilo que eles veem o que você tem, irmãos. Eu já até profetizei aqui sobre a vida dos irmãos, creia, se as pessoas querem ver o que vocês têm a dizer, quão Deus é grande na sua vida, então em nome de Jesus, toma posse, irmãos, receba. Né, que venha sobre a sua vida toda sorte de bênção, né? Que lá na sua condição financeira lá, sabe, esteja lá em cima e aqueles venham falar, puxa, quão grande é Deus sobre a sua vida. E para você tomar posse dessa bênção, irmãos, o Senhor ele te desperta, o Senhor te fortalece, o Senhor te dá saúde para que essa condição ela venha sobre a sua vida. Não pensa que amanhã você vai olhar lá e vai, puxa, olha, ontem tinha tanto, agora quanto que tem? Não, irmão, esquece isso, amados. Se o Senhor quiser fazer isso, Ele pode fazer. Mas não, a gente não vê Deus, irmãos, Ele sempre atuando por meio disso. Nós percebemos que o Senhor, Ele age, irmãos, né, de acordo com aquilo que vai acontecendo sobre a sua vida. Irmãos, é de degrau em degrau, amados. Para a honra e glória do Senhor, se hoje nós sabemos alguma coisinha, sabe? Se hoje nós estamos um pouquinho por cima, é porque nós já tivemos lá embaixo, irmãos. E o Senhor foi nos fortalecendo, faz uma coisa, aprende outra, né? Daqui a pouco aquele erro lá a gente não comete mais, e o nome do Senhor vai sendo glorificado, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos ler mais, amados, para a honra e glória do Senhor? Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo 15, tá bom? Digno de glória, digno de louvor. Vamos lá, que diz assim, ó. Em seguida lhe advertiu, isso Jesus, amados, advertindo. Tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer alvareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bem que possa conseguir. Vamos continuar? Ele lhe propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância. Ele começou a pensar consigo mesmo. Que farei agora, pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita? Então lhe veio à mente, já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outro ainda maiores. Vamos lá. E ali guardarei todas as minhas safras e todos os meus bens. Assim direi à minha alma, tens grande quantidade de bens depositado para muitos anos. Agora, tranquiliza-te, come, bebe e divirta-te. Contudo, Deus lhe afirmou, tolo, essa mesma noite arrebatarei a tua alma e todo o bem que tens entesourado, para quem ficarão? Irmão, nós lemos isso aqui, sempre a gente lemos bonito isso daqui, né? Contudo, Deus lhe afirmou, tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma e todos os bens que tem entesourado, para quem ficarão? Né? A gente sempre lê isso aqui, sabe? Poxa, irmão, mas você imagina, irmãos, essa condição, amados, sobre a vida, irmãos, a sua vida, irmãos, ou sobre a minha vida. A gente fica tentando, buscando, né? Daí quando o Senhor vem para mim, irmãos, o Senhor fala assim, tolo! Sabe, ele cata eu lá, irmão, seu tolo, hoje você vai morrer. E agora? O que você vai fazer? Irmãos, não dá tempo para correr, amados. Não, peraí, Senhor, eu vou ali no Augusto. Irmão, não dá tempo, amados. Quando o Senhor fala é agora, irmãos. Só que o Senhor, ele deixou ali, irmãos, uma condição para nós buscarmos ao Senhor. E muitas vezes o nosso posicionamento foi de qualquer jeito. Eu até busquei lá, mas agora apareceu uma outra coisa mais interessante. Agora eu estou envolvido nisso. Irmãos, quantos dizem, amado, que não tem tempo, irmãos, para o Senhor, irmãos? E vem ali ajuntando, sabe, tentando e correndo, e o adversário, irmãos, ele vai dando condição, sabe? Irmãos, o adversário, ele ajuda, irmãos, a essas pessoas a prosperarem na vida, amados. Irmãos, não é prosperar em Cristo, irmãos, mas prosperar na vida, irmãos. Daí o Senhor diz, seu tolo, cata ali, irmãos, hoje você vai. E agora tudo aquilo que você tem, para quem será? Irmãos, vai ficar aí perdido, amados. Irmãos, mas esse, irmãos, perdeu, irmãos, a sua salvação.
aquela condição que nós lemos, bem-aventurado aqueles que lavam sua veste no sangue de Jesus, e herdarão muita coisa, amados. A Bíblia fala assim que o que o ouvido não ouviu, os olhos não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o Senhor vem apresentar para nós, irmãos, rios cristalinos, ruas de ouro e cristal. A gente consegue imaginar por aquilo que nós temos, amados. Ah, é ouro, puxa, aquele ouro lá. Irmãos, mas daí o Senhor diz que o olho não viu, amados. O Senhor, Ele traz alguma coisa para nós, de repente, mela a nossa língua com doce, para a gente sentir, irmãos, gostinho daquilo que se tem. Irmãos, mas vai muito além daquilo que nós imaginamos, irmãos, e pensamos, amados. Essa condição de ruas de ouro, sabe, água cristalina, né? Não haverá sol, porque o Senhor, Ele com a sua glória, irmãos, Ele brilha. Irmãos, é só para a gente ter mais ou menos noção, amados. Uma coisa, irmãos, que é certa, irmãos, é que o Senhor, irmãos, Ele nos resgatou para Ele, igreja. E Ele vem nos advertir, e fica na minha presença. Não saia, anda por aqui, eu já paguei o preço. Fica aqui, ó, aprenda. Irmãos, e quando nós aprendemos, irmãos, do Senhor, irmãos, se gera, irmãos, convicção em nosso coração de que vale a pena, irmãos, nós estarmos, irmãos, no Senhor, irmãos. Entregamos na nossa vida, louvando. Aqui não tem cantor, irmãos, mas nós somos adoradores do Senhor. E o Senhor recebe o nosso louvor, irmãos. Olha aqui, que coisa, irmãos, que privilégio. De repente, se eu fosse cantar para alguém aqui, chama o presbítero Leandro ali, o irmão Márcio, ô irmão Márcio, ô presbítero, eu vou cantar aqui para vocês. Eles iam, sabe, colocar a mão no ouvido, ô pastor, para com isso, pastor. Irmãos, mas para o Senhor, irmãos, eu venho com o meu coração todo quebrantado e louvo ao Senhor. Irmãos, o Senhor recebe, irmãos, o meu louvor, irmãos. Ô amado, de repente, poxa, eu sou tão ruim de cantar. Irmãos, o Senhor recebe o seu louvor, irmãos. Porque nós não somos cantores, nós somos adoradores. E quando nós entregamos ao Senhor a nossa oferta, irmãos, com as vestes lavadas pelo sangue de Jesus, irmãos, nós podemos entrar na presença do nosso Deus, amados. E não tem essa de que você vai morrer, não. Muito pelo contrário, o Senhor recebe a tua oferta, amados. Olha que privilégio que nós temos, amados. Glórias a Deus. Vamos continuar, irmãos? Aleluia, glórias a Deus. Ô, irmãos, me perdoa, mas os irmãos lembram o versículo que eu parei? Você nunca gosta de ouvir isso, né? 20, amém. Vamos lá. Contudo, Deus lhe afirmou, tolo, essa mesma noite arrebatarei a tua alma, e todo o bem que tens entesourado, para quem ficarão? Isso também aconteceu com quem poupa riqueza para si mesmo, mas não é rico, irmãos, para com Deus. A gente vamos continuar, vamos ler até o 37, tá bom? Aleluia, glórias a Deus. Então dirigiu-se aos seus discípulos, Jesus lhes exortou, portanto vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer, nem muito menos com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porquanto a vida é mais preciosa do que o alimento e o corpo mais importante do que as roupas. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não possuem armazém, nem celeiro. Contudo, Deus alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Quem de vós, por mais ansioso que possa estar, é capaz de prolongar, por um pouco que seja, a duração da vida, considerando que vós não podeis fazer nada em relação a pequenas coisas da vida, por que vós preocupa com todas as outras? Olhai as flores do campo, elas não fiam, nem tecem. Eu, todavia, vos asseguro que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, pôde se vestir como uma delas. Ora, se Deus veste assim uma simples erva do campo, que hoje vive e amanhã é lançada no fogo, muito mais dará a vós, vestindo-vos de glória, homens fracos de fé. Não preocupeis, pois, ansiosamente o que haveis de comer ou beber. Não empenhareis o vosso coração nessas preocupações, porquanto o mundo pagão é que peleja por essas coisas. Entretanto, o vosso Pai sabe perfeitamente
o que as necessitais. Olha aí, irmãos, o Senhor falando, irmãos, que não é nem para nós estarmos buscando aquilo, irmãos, que o mundo busca, amados. Vamos lá. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e todas, amados. Não é só aquilo, irmãos. Só aquilo que você está precisando. Porque muitas vezes nós estamos precisando de uma coisa e a gente queria que fosse aquilo ali, irmãos. Mas o Senhor, amados, Ele traz aquilo ali, traz o outro, e traz o que você vai precisar daqui a 15 anos, irmãos. Porque Ele é Deus, amados. Irmãos, o nosso Deus, irmãos, Ele supre o seu povo, amados. De novo, 31. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão providenciadas. Nada temais, é isso? Nada temais, pequeno rebanho, pois o bom grado o Pai vos concedeu o seu reino. Fei os vossos bens e ajudai os que não têm recurso. Fazei para vós outros bolsos que não se gaste com o passar do tempo. Tesouro acumulado no céu, que jamais se acaba, onde ladrão algum se aproxima e nenhuma traça o poderá corroer. Pois isso, onde estiver o vosso bem mais precioso, certamente aí também estará o vosso coração. Aleluia. Vamos lá, vamos continuar. Até o 37, tá bom? Estejai pronto para servir e conservai acesa a vossa candeia. Olha aí, irmãos, ó. É para nós estarmos, irmãos, na presença do Senhor. Ô, igreja, quando nós estamos adorando ao Senhor, irmãos, esse adorar ao Senhor era constante, amados. Meditando na tua palavra, tendo ela por autoridade, sabe? Irmãos, todo dia, irmãos, onde nós estivermos, era para estar, irmãos, constante, amados. Sede vós semelhante ao servo quando espera o seu senhor voltar de um banquete do casamento, para que, assim que chegar e anunciar-se, possa abrir a porta sem demora. Feliz é aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o encontrar vigilante. Com toda a certeza vos asseguro que ele se vestirá para o servir e fará que se recline ao redor da mesa e pessoalmente irá ao encontro dele para servi-lo. Olha, irmãos, que coisa que tem sobre a sua vida. Bem-aventurado aquele que quando o Senhor chegar, irmãos, nós estejamos, irmãos, trabalhando, irmãos. Porque quando ele chegar, nós, ô Senhor, entra aqui. Ele vai chegar e vai entrar, daí ele vai falar assim, ô, vem cá, Márcio. Mas senta aqui também comigo. Vamos comer e eu vou servir vocês. Irmãos, é a condição, irmãos, que tem sobre o povo de Deus. Igreja, sobre a sua vida, irmãos, se tem essa condição, irmãos. Nós trabalhando para o Senhor, irmãos, depois fala, irmãos, que num grande banquete, numa coisa toda especial, o Senhor, amados, Ele vai nos servir, irmãos. Ele vai falar, ô meu servo, vem cá, ô, você passou, sabe? Mas você foi fiel até o fim. Então senta aqui, ó. Come aqui, faz isso. Ô, irmãos, é bênção, amados, que se tem sobre a vida, irmãos, desses que têm, igreja, preferido ao Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, prefira ao Senhor, irmãos, todo o tempo da sua vida, amados. Lava as suas vestes no sangue de Jesus Cristo. Irmãos, garanta a salvação servindo ao Senhor, amados. Não garanta a sua salvação só, puxa, não, Ele vai ter misericórdia. Não, irmãos, garanta a sua salvação servindo, irmãos, ao Senhor, irmãos. Porque daí, em nome de Jesus Cristo, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que temem a Ele e amam, irmãos, vai sim acontecer sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, fica com essa palavra no teu coração. O Senhor diz lá, guardei a tua palavra no meu coração, né, o Senhor Davi, para não pecar contra ti. Irmãos, vamos guardar, irmãos, essa palavra no nosso coração. O Senhor tem bênção, irmãos, para aquele que andam em sua presença. E eu quero, irmãos, em nome de Jesus, andar na presença do Senhor. O que eu posso fazer, irmãos, de repente eu afirmo que eu vou andar na presença do Senhor, mas daí eu falo para o Senhor assim, Senhor, me ajude. Senhor, que a tua graça ela esteja sobre a minha vida, Senhor. Meu Deus, não me abandone. Me fortalece para servir a ti. Senhor, trabalha no meu coração, gera amor em mim, para andar na tua presença, para amar a tua palavra. Daí, irmãos, a condição de servir a Deus, se tem o próprio Deus ajudando nós
a servir a Ele, amados, com empenho, com amor, em nome de Jesus, tá bom? Guarda essa palavra no teu coração, amados. Fica com ela. Tem promessa de Deus para a vida daqueles que ouvem e guardam a palavra do Senhor. Amém?